Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui na IPP TV. Que alegria chegar até você nesta manhã de terça-feira para mais um momento do nosso programa Vida Devocional, cujo propósito é trazer meditações bíblicas para a sua edificação. E hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo. Nós vamos meditar no evento do Ministério de Jesus quando ele passa pelo tanque de Betesda. Jesus e o tanque de Betesda. Portanto, essa história de infinita graça e bondade do nosso Senhor, ela tem tudo a ver comigo, com você, com seus familiares e com seus amigos. Eu convido você a compartilhar deste link para que muita gente nos acompanhe e ouça essa mensagem de esperança da graça de Deus. Para tanto, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5, diz-nos assim as Sagradas Escrituras. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Abre colchetes, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha colchetes. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esse texto, ele é muito claro na sua narrativa sobre tudo o que aconteceu no encontro de Jesus com este homem moribundo no tanque de Betesda. Esse homem estava ali paralítico há 38 anos. E o texto também é muito enfático em nos dizer que ele estava nessa condição física, mas ele também foi relegado a um espaço físico onde todos os enfermos eram deixados em Jerusalém. E não obstante isso, havia 2 outras coisas que faziam com que este homem permanecesse ali. Havia a questão cultural, de que aquele tanque possuía alguma força, algum contato espiritual que curava pessoas. E também a religiosidade, tanto helênica como a judaica, impedia aquele homem de, neste dia em especial, que era sábado, levantar-se, tomar o seu leito e sair. Hoje nós vamos meditar sobre como Jesus, ele invade a nossa história, ele penetra nos caminhos da nossa vida, ele vem até o endereço onde nós estamos e nos tira da condição como nos encontramos. Para tanto, eu chamo sua atenção para que nós meditemos um pouco sobre o que os estudiosos, o que a arqueologia, o que a história nos ensina sobre este tanque de Betesda. O texto sagrado nos diz, no versículo 2, o autor, o evangelista João, quando ele escreveu, esse tanque ainda estava nestas condições, e por isso ele diz: ora,
existe ali, por volta do ano 90 ou 100 da era cristã, esse texto foi escrito. Ele diz, existe ali. Ele está dizendo para pessoas que têm uma breve informação sobre a geografia de Jerusalém, e ele aponta para o tanque que ali havia, as pessoas sabiam a existência dele. Como que era o tanque de Betesda? Era como se fosse uma grande piscina com 2 níveis, o de cima desaguando no inferior. E ele era cercado por pavilhões, como alpendres, assobradados, onde pessoas descansavam ali embaixo. Então eram 4 pavilhões e um no meio, formando assim 5 pavilhões, onde as pessoas ficavam embaixo. E que pessoas eram essas? O evangelista nos diz, no versículo 3, nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Nós sabemos muito bem que multidão não se faz com 10 pessoas, nem com 50 pessoas. Multidão se faz com dezenas e dezenas de pessoas, formando centenas, e este volume de pessoas, o evangelista diz, estava ali ao entorno deste tanque, esperando que algo miraculoso acontecesse para que eles fossem curados. Agora, eu chamo a sua atenção do porquê que nós temos esse colchetes aqui nesse texto. Ele é uma explicação externa ao texto que nos primeiros escritos, até o século V precisamente, ele não fazia parte do corpo do texto, ele era uma glosa, um comentário adicional. E posteriormente ele foi incluído para que não se perdesse essa informação. Mas é uma informação não normativa e doutrinal. Ela é uma informação para nos elucidar por que o homem coxo respondeu a Jesus o que respondeu. Jesus fez-lhe uma pergunta. Jesus perguntou a ele, queres ser curado? Queres ser curado? Ele poderia dizer, sim, eu quero. Mas ele entendeu a pergunta de Jesus de outra forma. Quando Jesus perguntou, queres ser curado? Ele entendeu, por que você ainda é como é ou está como está? Porque a resposta dele foi, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Este homem, ele menciona quando a água é agitada, ou seja, ele cria no que o folclore, na cultura judaica helênica dizia. E o que essa cultura dizia? No período antecedente à chegada do nosso Senhor Jesus à história, a região da Judéia foi governada pelos gregos e muita coisa do paganismo grego adentrou aquele território. Em especial, houve uma mistura de conceitos pagãos entre a mitologia grega e a egípcia, que deu origem a um deus com D minúsculo chamado Serapis, ou Esculápio. Esta divindade, segundo a cultura daquele tempo, ela operava as causas impossíveis. E ela atuava por elementos da natureza, em especial fontes de águas. Com certeza, quando os gregos tomaram aquela região, identificaram uma fonte que jorrava e os judeus utilizavam até mesmo para se preparar para entrar com as ovelhas no espaço do templo, ali então eles consagraram para culto a Serapis ou Esculápio. Só que a cultura judaica, não querendo ser rebaixada diante do paganismo, então acrescentou este elemento. Quem cura não é Serapis nem Esculápio, quem cura é Deus, e ele manda um anjo para agitar as águas. Em resumo, é isso o que os estudos nos apontam sobre esse tanque. E este homem estava enfermo há 38 anos e era deixado neste tanque, e ele passou a crer, a pensar, a refletir sobre a relação dele com Deus a partir do que diziam. Eu quero chamar sua atenção esta manhã no Vida Devocional para que nós meditemos nisso. É necessário que nós tenhamos uma pergunta e uma reflexão que nos faça
meditar em quem é Deus segundo a Escritura e não segundo o que os homens dizem. Porque os homens dizem o seguinte: há um endereço do milagre, há um local que só lá o milagre acontece, há um momento que Deus resolve agir, e se você não estiver lá e não se submeter àquele momento da água agitada, a cura não acontece. Talvez você está nos assistindo e já adentrou algum espaço de culto em que milagres era ênfase, e por você não ter recebido, você perdeu a sua vez. Era isso que acontecia com aquelas pessoas que estavam em torno do tanque. Elas receberam a informação cultural e não bíblica de que um anjo descia para agitar as águas. E o texto nos diz que o primeiro que, ao ter noção que a água era agitada, ele se banhasse nas águas, ele seria curado. Qual é a teologia e a imagem de Deus que esta cultura imprime no ser humano? Ela diz o seguinte, que Deus não se aproxima do homem na sua miséria. Deus não se aproxima do homem na sua miséria. Ele pode enviar um anjo e esse anjo nem toca a pessoa moribunda, ele toca a água, ele toca elementos da natureza. É uma visão mística que no paganismo era muito corrente e que traz a seguinte mensagem: você não é digno, Deus não te toca, Deus não se aproxima. A outra imagem que nós temos é que o tanque de Betesda, que em hebraico significava casa de misericórdia, ou Betsada, o lugar onde as azeitonas eram prensadas e o azeite era produzido, uma casa de bálsamo para as dores. Na verdade, a casa de misericórdia ela era incerta, não havia misericórdia presente. Alguém poderia ser agraciado, mas isso era um privilégio. E o bálsamo para as dores, ele não havia, porque era uma multidão de pessoas conjugadas num espaço e que privilegiava algumas num certo momento. Agora nós sabemos o porquê que de tantas portas que Jesus tinha para adentrar Jerusalém, naquele momento festivo, ele vai justamente nesta porta, como diz no versículo 2 do capítulo 5 do Evangelho de João. Diz: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas. Provavelmente ela levava esse nome porque os pastores encaminhavam as suas ovelhas para o templo por aquela porta. Jesus, ele passa por essa porta e junto a ela há o tanque de Betesda. E Jesus vai exatamente no homem que estava ali e ele tinha um sofrimento de décadas. Qual é a mensagem de Deus para nós esta manhã? É que Deus se importa com a condição humana. Deus não envia um anjo para tocar água. Deus enviou Jesus. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. E em Jesus nós temos esta mensagem: Deus sabe quem eu sou. Deus sabe como eu estou. Deus sabe o meu endereço. Em nome de Jesus, eu convido você a abraçar esta verdade, a trazer isso para dentro do seu coração e orar enquanto nós estamos meditando na palavra. Senhor, aplica essa palavra no meu coração. Jesus conhece você. Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe há quanto tempo você sofre. E uma coisa maravilhosa é que Jesus, ele é o nome sobre todo o nome. Ele é a razão da existência, como Paulo disse lá na pregação dele em Atenas, em Atos capítulo 17. Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus, ele é a palavra com P maiúsculo e ele não depende de tanque para curar ninguém. Ele não depende de um espaço físico criado por mãos humanas para atuar na vida de uma pessoa. O que Jesus fez com este homem? Jesus se aproximou dele. A mentira que o paganismo dizia no mundo antigo: Deus não se aproxima de homens. O máximo que pode haver é de algum emissário dele tocar um elemento da natureza. Jesus coloca isso abaixo e diz: eu me importo, eu me aproximo, eu converso, eu toco, eu falo, porque eu amo. Jesus te ama. Jesus se importa com a sua dor. Jesus deseja te curar.
Jesus deseja te curar no físico. Jesus pode te curar no físico esta manhã. Jesus pode te curar na alma. Jesus pode sarar as suas feridas mais profundas. Como Jesus fez isso com este homem? Pelo poder da sua palavra. Veja só, o versículo de número 6 diz-nos: Jesus vendo-o. Jesus tem olhos. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele nos enxerga. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabe há quanto tempo nós sofremos. Jesus sabe há quanto tempo nós lutamos com uma dor em especial. Jesus sabe há quanto tempo nós estamos relegados num tanque que a sociedade imprimiu como ali é o lugar. E Jesus deseja nos tirar desta prisão e nos trazer liberdade de cura para que nós vivamos a vida que Ele tem para nós. Veja só o que o texto nos diz. Jesus se aproximou desse homem e perguntou: queres ser curado? Deus é onisciente. Isso significa que Ele conhece todas as coisas. O salmista Davi disse no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu a sabes. Jesus não precisava perguntar. Jesus conhecia o intento daquele homem, Jesus sabia a condição do seu coração. Mas Jesus perguntou porque a pergunta tem um poder especial de nos fazer refletir a nossa condição, onde nós estamos e por que ainda estamos assim. Queres ser curado? Essa pergunta fez o homem refletir, certamente, e ele expeliu um conceito de Deus que não tinha nada a ver com Jesus. Ele disse: eu não tenho quem me carregue daqui de onde eu estou e me coloque no tanque. Será que realmente nós precisamos que um outro ser humano se compadeça de nós para que nós sejamos tocados por Deus? Não. Deus tem profunda compaixão pela condição humana. E você não precisa ficar confiando os cuidados da sua vida para a atenção dos outros. Você pode, pela fé, entregar todo o seu ser a Jesus, toda a sua vida a Jesus, porque Ele o ama e Ele tem poder por sua palavra para tirar você dessa condição. Então, o homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha o que isso carrega. É uma religião de privilégios. Tem gente que alcança e eu não. Tem gente que vai antes de mim e eu não. Mas Jesus, sabendo a condição daquele homem, diz-nos a palavra no versículo 8, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Uma palavra de ordem é a palavra de Deus. Uma palavra de ordem que muda a condição humana. E quando nós nos vemos através da palavra de Deus, tudo muda. Diz-nos o texto, imediatamente, o homem se viu curado. Ele se viu curado porque ele ouviu a voz de Deus. Ele se viu curado porque a palavra de Deus invadiu todo o seu ser e desfez aquela dinâmica que ele tinha de que alguns eram privilegiados e outros não. Não, o Senhor Deus não faz acepção de pessoas e Ele está pronto para salvar a você, a sua casa, para libertar você, libertar sua família, trazer cura para você no físico, trazer cura para você na alma. E é sobre isso que esse texto nos ensina. Quando esse homem se viu assim, ele, tomando o leito, pôs-se a andar, mesmo num dia como o sábado, quando a religião judaica dizia, não é permitido trabalhar, nem mesmo carregar um leito. E ele transcende as barreiras da cultura religiosa dos seus dias, porque é isso que a vida com Jesus faz. Ela nos coloca para andar na vida. Ela nos faz viver. O que esse texto tem a nos ensinar? É que Jesus, por sua palavra, despertou a consciência daquele homem.
é que Jesus, por sua palavra, curou aquele homem no físico. Ele era paralítico e pelo poder da palavra de Deus, ele passou a andar. E Jesus, por sua palavra, curou aquele homem também no íntimo. Eu chamo sua atenção agora para o seguinte: de nada adianta buscar em Deus cura para as nossas chagas e as nossas enfermidades no físico, se nós não temos interesse em andar com Deus. Deus também não seria justo se fizesse pessoas andar na vida para que elas viessem a pecar. A cura genuína da parte de Deus faz pessoas serem tocadas no físico, elas passam a andar, mas elas também passam a andar na direção de Deus, que é um viver santo. Por isso, Jesus saiu dali do tanque, para que as pessoas não misturassem o tanque com Jesus, porque Deus não divide a sua glória. E então, no templo depois, Jesus encontrou esse homem. Quem encontrou quem? Foi Jesus que encontrou ele na primeira e foi Jesus que encontrou-o na segunda vez. E a palavra de Jesus nesse segundo encontro está no capítulo 14. Mais tarde, no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É maravilhoso isso, porque a palavra de Deus nos cura no físico e a palavra de Deus nos cura no coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Como eu disse, o desejo de Deus é que você seja curado no físico e ande para a glória dele. Não ande segundo os rigores desse sistema pecaminoso que é o mundo, que concita contra a vontade de Deus, que faz as pessoas andarem contra a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus faz você andar em santidade. Talvez a sua cura no físico, ela não é tão interessante no momento, mas você está lutando com uma cura na alma, proporcionado por algum relacionamento quebradiço, por alguma experiência humana dolorosa. Saiba o seguinte: Deus deseja curar você em todas as áreas da sua vida, principalmente para que você anda na vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não existe nada melhor do que andar na direção de Deus com paz no coração. Eu ando como Jesus andou. Eu ando como Jesus ordenou que eu ande. Eu ando em paz com Deus. Eu quero orar por você nesta manhã. Você que está enfermo, Jesus tem poder para te curar. Projete a sua fé no Senhor Jesus. Jesus não é o tanque. Jesus pode te curar. Ele não depende do tanque. Jesus tem poder para curar por sua palavra. Vamos nos curvar neste momento? Eu peço que você agora feche seus olhos e eu quero orar por você que nos assiste. Que você creia unicamente no Senhor Jesus, pois é Ele e não o tanque que nos cura, nos salva e nos faz viver em santidade na presença de Deus. Oremos. Senhor, graças te damos por tua santa palavra. E neste momento que nós meditamos neste evento tão rico do ministério do Senhor Jesus. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será por todo sempre. Senhor, humildemente eu peço a Ti, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Nós precisamos aprender a viver como lhe agrada. Ó Deus, a quem nos assiste nessa manhã, aqueles que estão enfermos, que estão num leito, Senhor, Tu tens poder para curar. Tu tens poder, ó Deus, não somente para curar o físico, mas para curar no íntimo, para curar o homem da sua condição pecaminosa que o afasta de Deus. Ó Deus, se a cura no físico não vier, nós precisamos, ó Deus, da convicção da cura mais importante, que é de ter sido perdoado por Deus e viver uma vida que agrada a Deus, que se nós partirmos hoje para a eternidade, estaremos para sempre contigo, ó Senhor. Portanto, eu oro pedindo a Ti, ó Deus, aplica a Tua palavra nos nossos corações. Ó Deus, efetue a Tua cura na vida de quem está enfermo agora, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer e o Teu poder, para a glória do Teu nome. Que assim seja no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia na presença do Senhor.